Bom, meus amigos, depois que Donald Trump libertou o povo venezuelano do narcoditador terrorista Nicolás Maduro, a quem vale ressaltar, Lula estendeu o tapete vermelho para receber aqui no Brasil e em 2022, inclusive, nós somos impedidos de dizer pelo TSE que Lula era amigo de Maduro. Depois que a Colômbia teve eleições limpas e transparentes, depois que o Chile, a Argentina, o Peru se livraram da esquerda, que basicamente a América Latina toda se livrou de regimes esquerdistas autoritários, Trump prometeu e agora cumpriu voltar a sua atenção para o Brasil. Politicamente falando, é claro, né? Porque os Estados Unidos da América têm diversos frontes e têm preocupações muito maiores, né? Como, por exemplo, a segurança global. Né? Então, o conflito com o Irã basicamente é isso, é a segurança da humanidade. Né? O Irã, esse regime teocrático, eles não podem ter acesso a uma arma nuclear. Então, essa é a questão aí do Trump com o Irã. É claro que tem outras questões envolvidas, mas o foco é esse. A questão agora é que, politicamente falando, o foco dos Estados Unidos, o foco do governo Donald Trump é o Brasil. Isso não significa interferência, ingerência, não. Isso significa que o foco é aqui. Como serão as coisas? Bom, isso o tempo vai dizer, mas o foco de Donald Trump é aqui no Brasil. Ele prometeu e agora cumpriu isso porque ele anunciou a prorrogação por mais um ano da declaração de emergência nacional em relação ao Brasil. E isso trará consequências diretas, além do recado principal. O foco agora, Lula, é você. Te cuida, viu? Vamos entender um pouco mais dessa questão, as consequências e o que muda a partir de agora, tá? Olha só. Então, o presidente Trump prorrogou por mais um ano a declaração de emergência nacional em relação ao Brasil. A decisão anunciada pela Casa Branca, nesta terça-feira, ontem, manteve em vigor após o dia 30 de julho, né? Então, essa ação ela terminava amanhã, né? Então já foi prorrogada. A medida que classifica ações do governo brasileiro como uma ameaça à segurança nacional, a política externa e a economia norte-americana. Rapaz, isso aqui basicamente é um cheque em branco, né, que Donald Trump pode fazer sem a anuência do Congresso. Essa é a questão, tá? Na justificativa, Trump voltou a afirmar que o governo brasileiro adota práticas que interferem na economia dos Estados Unidos, restringe a liberdade de expressão de cidadãos americanos, violam direitos humanos e prejudicam interesses de empresas e cidadãos no país. E tudo isso aconteceu, principalmente causado pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Até o momento, o Ministério das Relações Exteriores não havia se pronunciado sobre a decisão. A emergência nacional foi declarada originalmente em 30 de julho do ano passado, por meio da ordem executiva tal, né? Na ocasião, Trump alegou que ações do governo brasileiro representavam uma ameaça incomum e extraordinária aos Estados Unidos e utilizou a medida como base para impor uma tarifa adicional de 40% sobre determinados produtos brasileiros que somavam a taxa de 10% já existente, né? Totalizando aí 50%. Não é brincadeira. E agora essa medida foi revogada, aliás, foi prorrogada, meus amigos. Como eu disse, é um recado à tirania, é um recado à ditadura em curso no Brasil e é um recado principalmente ao Lula. Eu tô de olho, viu? Parece que o Lula, bom, o menos pior dessa corja é que eles não são espertos, eles não pensam, eles não raciocinam. Eles muitas vezes, e na maioria das vezes, né, na verdade, agem por impulso. Então, quando o Lula mandou revogar o visto daqueles 2 agentes do governo norte-americano que viriam ao Brasil para acompanhar o processo, para uma reunião com o TSE, eu acho que ele não mediu as consequências. Acho que ele não pensou no que poderia acontecer. E o que pode acontecer a partir de agora? Bom, vamos entender aqui, olha só. Na prática, a declaração permite ao presidente dos Estados Unidos adotar medidas extraordinárias diante de uma ameaça considerada relevante aos interesses nacionais. No comunicado, a Casa Branca alega que ações do governo brasileiro continuam representando uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos, tá? Olha só, certas atividades, tais como a censura e a prisão por parte da Suprema Corte do Brasil, de indivíduos que exercem a liberdade de expressão e a censura de conteúdo online, continuam a representar uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. Bom, isso fica evidente quando a gente vê o caso do X, né? Que agora é de Elon Musk, e que nos tweet fails nós ficamos sabendo que o TSE, sob ordens do ministro Alexandre de Moraes, havia determinado a exclusão, bloqueio
E ruptura de perfis no X, não só no X, isso aconteceu lá, aconteceu em várias outras redes sociais também, mas o caso em questão aqui é do X, e ordenava ao X, a plataforma X, né, que não informassem aos usuários a motivação do bloqueio e da censura. Cara, isso é completamente absurdo. Eu acho que nem na Rússia acontece esse tipo de coisa, mas aconteceu no Brasil. E é exatamente o que essa ordem, agora prorrogada por Donald Trump, quer dizer, né? O presidente também volta a acusar o STF de promover censura, menciona a prisão de pessoas que exercem a liberdade de expressão e afirma que há perseguição política ao ex-presidente Bolsonaro, seus familiares e apoiadores. E de fato há, tá? Agora vamos lá. Falando de fato o que muda, né? O que essa ordem quer dizer, Deacon? Bom, vamos lá. Para essa ordem ela entrar em vigor, inicialmente, ela precisou de anuência do Congresso, tá? Então, precisou. Hoje, com essa prorrogação, não há mais. O Donald Trump agora pode tomar qualquer medida que ele achar necessária para proteger a economia dos Estados Unidos e a segurança nacional contra o Brasil. Basicamente qualquer medida, tá? Não é qualquer medida, mas basicamente qualquer medida que ele entender que viole a segurança nacional e a economia norte-americana. O que isso quer dizer, Deacon? Que ele pode fazer isso sem anuência do Congresso, ele não precisa pedir permissão. Nem para o Congresso, nem para a Justiça americana, né? Muitas das coisas agora ele pode fazer de ofício, quando der na telha dele, tá? E o que isso vai representar para nós? Bom, para nós, eu não sei, mas para o Lula, eu acho que ele, a partir de agora, vai ter que pisar em ovos, né? Porque a gente viu que houve um acordo para revogar a Magnitsky do ministro Alexandre de Moraes, porque ele não deixou de ser um violador de direitos humanos, segundo os Estados Unidos, haviam classificado ele como tal, né? Mas a Magnitsky foi revogada. Por quê? Claramente houve um acordo. Claramente o Brasil ofereceu alguma coisa. O Brasil, né? O Lula ofereceu alguma coisa. E parece que esse acordo não vem sendo cumprido. Então essa Magnitsky, ela pode voltar, a qualquer momento. Que rufem os tambores. Vamos fazer um bolão aí. Quando vocês acham que a Magnitsky volta? Antes ou depois da eleição? Antes, durante ou depois da eleição? Eu acho que vai voltar semana que vem. Um passarinho verde me contou que se nada mudar, semana que vem. Na verdade, antes de 16 de agosto. Que 16 de agosto é quando começa a campanha de fato, né? Então, antes da campanha, eu acredito que a Magnitsky volta e volta com força e não vai ser só para Alexandre de Moraes. E acho que o Lula potencializou isso aí. Porque, como eu disse, ao cair na armadilha de Donald Trump, ao negar o visto para aqueles 2 agentes do governo norte-americano que vieram ao Brasil para uma reunião para o TSE, e só porque o Washington Post publicou uma matéria dizendo que iriam vir questionar as urnas eletrônicas, aí, né, o Lula foi lá, queimou a largada, mordeu a isca e mandou retirar o visto desses 2 agentes. Então, ele achou que ia ficar por isso mesmo? Não vai. E não vai sobrar só para Alexandre de Moraes, me refiro a Magnitsky, vai sobrar para muito mais pessoas, inclusive pessoas ligadas ao Lula, ministros de Estado, talvez até alguns parlamentares de esquerda. E isso pode impactar aí diretamente sim nas eleições, porque o Milei vir aqui, falar o que falou de Lula, de Alexandre de Moraes, e a reverberação que teve na imprensa internacional, imagina quando o Trump voltar com a Magnitsky e explicar por que ele está fazendo isso. O peso que não vai ter, durante as eleições principalmente. Porque a gente viu aqui, nessa ordem executiva, aliás, eu não sei se é uma ordem executiva ou se é... mas tem o mesmo poder, né? Como se fosse, está em vigor. Aqui ele diz que o STF perseguiu Jair Bolsonaro, seus familiares e apoiadores. Então, quando a Magnitsky voltar e a mesma fundamentação for exemplificada, for evidenciada, melhor dizendo, bom, imagina o peso disso na imprensa internacional, no cenário internacional. E claro que ele vai citar o nome do Lula também, né? A gente está na eleição, cara. Então, realmente, pode ser que a gente tenha aí, digamos, algo bom disso tudo. E o fato também, me alegro em saber que quando o Flávio Bolsonaro ganhar a eleição, tudo isso vai ser revogado, porque o Brasil deixará de ser um inimigo para os Estados Unidos, deixará de ser um risco para a economia americana, deixará de ser, em diversos aspectos, algo negativo para eles e passará a ser novamente um aliado, como foi
no passado recente com Jair Messias Bolsonaro. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.